Quem usa a internet muito provavelmente usa Linux todos os dias, mesmo sem nem imaginar. Hoje, a gente vai desvendar esse nome que está em todo canto no mundo da tecnologia, mas que, vamos combinar, muita gente ainda não entende direito o que é. Ok, então a pessoa ouve falar de Linux e pensa, beleza, vou experimentar. Mas aí vem a primeira barreira. Por onde começar? Porque a verdade é que não dá para simplesmente baixar o Linux, como se fosse uma coisa só. É bem mais complexo, é quase um universo de opções. E é exatamente aí que a gente entra, nesse mundo de escolhas. E olha, isso é ao mesmo tempo uma das maiores vantagens do Linux e, claro, um dos motivos que mais confunde quem está começando. Aí, na hora de pesquisar, aparecem nomes como Fedora, Ubuntu, Slackware, um monte deles. O nome técnico para isso é distribuição, ou para os íntimos, distro. Para entender melhor, vamos pensar em carros. Cada uma dessas distros é como um modelo de carro diferente, sabe? Um pode ser esportivo, outro um sedã de luxo, outro um 4x4, cada um com um design e uma experiência diferente. Mas no fundo, todos eles usam o mesmo motor, o coração da máquina. No nosso caso, esse motor é o kernel Linux. Mas, beleza, como é que a gente chegou nesse ponto? Para entender esse ecossistema tão diferente, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Algumas décadas, na verdade. A história toda começa lá nos anos 70 com um sistema chamado Unix, que era super colaborativo. Só que aí o Unix virou um produto comercial, fechado. Em resposta a isso, nasceu um movimento para criar um sistema operacional totalmente livre, o projeto GNU. E eles foram incríveis, construíram quase tudo o que precisavam. Só que faltava uma peça, a mais importante na verdade, o núcleo, o cérebro de tudo. E essa peça, ela apareceu em 1991, com esse anúncio super despretensioso de um estudante finlandês chamado Linus Torvalds. Ele estava criando um sistema operacional só por hobby, sem grandes ambições. Mal sabia ele que esse hobby, o kernel dele, era exatamente a peça que faltava no quebra-cabeça do projeto GNU. E quando juntaram as ferramentas do GNU com o kernel do Linux, boom! Nasceu um sistema operacional completo e super poderoso. E para entender de onde vem esse poder todo, a gente precisa dar uma espiada na sala de máquinas do Linux, o famoso shell de linha de comando. O shell, para quem não conhece, é aquela tela preta com texto, sabe? É basicamente um jeito de conversar direto com o computador, sem intermediários. Em vez de clicar em ícones e menus, a gente digita comandos. É como ter um canal direto com o cérebro do sistema, o que dá um controle e uma agilidade absurdos. Por exemplo, imagina criar 5 arquivos. Com o mouse, seria clicar com o botão direito, novo arquivo, digitar o nome 5 vezes. No Shell, é só digitar um comando e pronto, os 5 arquivos aparecem na hora. É muito mais rápido. Ou então, para procurar um arquivo, digamos que a gente sabe que ele começa com um T e termina com um A. É só usar um coringa, um asterisco, no meio, e o sistema acha Toranja na lista na mesma hora. Pensa no tempo que isso economiza. E essa agilidade vai para outro nível quando a gente fala de automação. Com alguns comandos simples, dá para criar um script que, por exemplo, renomeia não 5, mas 500 arquivos de uma vez só. É basicamente dar uma ordem para o computador e deixar ele fazer todo o trabalho repetitivo. E todo esse controle não serve só para produtividade, não. Ele é também um dos pilares da famosa segurança do Linux. E essa é uma herança que vem lá do seu avô, o Unix. A grande sacada é que o sistema foi pensado desde o começo para ter vários usuários ao mesmo tempo. Isso significa que tudo, cada arquivo, cada programa rodando, tem um dono. É como se cada usuário tivesse seu próprio quarto com uma porta trancada. Isso cria barreiras muito claras e um controle super rígido de quem pode acessar o quê. A lógica é bem simples, na verdade. Para acessar um objeto, pensa num arquivo importante, um sujeito, que pode ser uma pessoa ou um programa, precisa primeiro se autenticar, ou seja, provar que é quem diz ser. É um sistema de permissões bem rigoroso, e é em grande parte por isso que o Linux tem essa fama de ser tão resistente a vírus e ataques. Então, juntando tudo isso, flexibilidade, poder e segurança, não é de se espantar que o Linux deixou de ser um hobby há muito tempo e virou, bom, uma das forças mais dominantes da tecnologia hoje. E quando eu digo dominante, não é exagero. Hoje, o desenvolvimento do kernel Linux é um projeto gigantesco, profissional, que é bancado por praticamente todas as gigantes da tecnologia que a gente conhece. E o resultado disso? O Linux simplesmente domina a internet.
A grande, mas grande mesmo maioria dos servidores que fazem a web funcionar rodam Linux. A nuvem onde guardamos nossas coisas? Linux. Os supercomputadores mais rápidos do mundo? Linux. Ele está em todo lugar, quietinho, nos bastidores, fazendo tudo funcionar. É incrível pensar, né? O que começou como um projeto de um estudante, sem nenhuma pretensão, virou a espinha dorsal do mundo digital. A história do Linux é a prova do poder que a colaboração aberta tem. E fica a pergunta no ar: o que pode acontecer quando uma ideia genial é simplesmente compartilhada com todo mundo de graça?